Ok, então, se o grafo for ponderado, a estrutura do grafo, ou seja, as arestas existentes, a gente usa uma matriz de adjacência ou uma matriz de incidência para representar, né? Agora, como é que a gente guarda os pesos ou as demandas? Tá? Bom, não é difícil perceber que se a gente tiver valores associados aos vértices, a gente pode guardar eles em um vetor. Tá? Por exemplo, um vetor P aqui. A gente guarda um peso para cada vértice e a gente usa uma outra matriz para guardar os pesos entre as arestas. Aqui a gente está usando a de adjacências, né? Ou seja, eu estou colocando os valores das arestas nas entradas. Por exemplo, o U aqui é vizinho do V e tem uma aresta de peso 2. Então tem aqui peso 2, peso 2. Do U para o W para o U tem uma aresta de peso 9. A matriz também vai ser simétrica nesse caso, né? Em algumas circunstâncias, a gente pode guardar só a matriz de pesos, que a gente consegue extrair, desde que as distâncias não sejam zero, tipo, se a gente não puder usar a distância zero, a gente consegue extrair a matriz de adjacência de uma matriz de peso. Se a distância for zero, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, então tem que armazenar as duas juntas. Tá? Então, mas a gente vai construir algoritmos onde a gente recebe uma matriz de pesos mais para frente. E você pode ver que é uma coisa, eu não tenho muito mais, qualquer coisa que eu falar mais agora vai ser redundante. Tá. Então, bom, representamos gráficos com matrizes agora. Tá, legal, tem dois tipos de matrizes ainda, adjacência e incidência. Bom, qual é a operação mais básica que a gente aprende envolvendo matrizes, depois de soma de matrizes? É o produto de matrizes, né? Tá? Então, se a gente tiver uma matriz de adjacência A, o que o quadrado dela representa? Tá? Vamos pegar a matriz e multiplicar por ela mesma. Tá? Lembra, uma matriz de adjacência representa um grafo. O que significa o grafo ao quadrado? Tá? É isso que a gente está perguntando. Então, vamos fazer um pouco de operações algébricas em cima do grafo usando as matrizes que a gente tem nas mãos agora. Tá? Então, assim, se eu tenho lá, dado uma matriz de adjacências A para um grafo G, o que o quadrado da matriz de adjacência representa? Será que representa alguma coisa? Bom, não sei, vamos inspecionar. Como é que é definido o quadrado da matriz? Bom, o quadrado da matriz tem lá o algoritmo clássico da multiplicação de matrizes, né? Tá? Então aqui, se a gente pegar a entrada, o V, esse 2 aqui é a matriz ao quadrado, tá? Não é a entrada ao quadrado, é a entrada na matriz ao quadrado, tá? É diferente. Então, bom, como é que a gente calcula a entrada UV na matriz ao quadrado? Ela é exatamente a soma em W de o W vezes AWV, né? Lembra como é que a gente faz a soma? Como é que a gente faz o produto de duas matrizes compatíveis? E nesse caso, obviamente né? Porque é uma matriz quadrada, n por n, outra matriz quadrada, n por n. A gente multiplica uma linha por uma coluna, né? Depois a linha pela outra coluna, a linha pela outra coluna, depois a outra linha pelas colunas, e assim sucessivamente. Isso significa o quê? Significa que cada entrada na matriz quadrada, cada entrada UV, é dado por isso aqui, né? Varre a linha U, multiplicando pela coluna V, faz os produtos e soma, e aí armazena lá, né? É o que a gente tem aqui. Bom, esse é o algoritmo que faz a multiplicação, que faz a matriz ao quadrado. A multiplicação da matriz ao quadrado. Quanto vale essa soma aqui? Bom, isso aqui é 0, o A, o W é 0,1, o AWV é 0,1. Então, esse produto interno aqui, ele é igual a 1, somente se acontecer o quê? Se ambos os valores forem 1, né? Ou seja, se A ou W for igual a AWV, for igual a 1. Então, no fundo, isso aqui acontece o quê? Isso aqui diz o quê? Bom, para cada W aqui, essa entrada é 1 se o U for vizinho do W e o W for vizinho do V. Então, significa que o W é um vizinho em comum entre U e V. E aqui eu estou, então, para um vértice U e um vértice V, eu estou variando o W. Então, eu vou ter tantas vezes o número de uns aqui, quantos vizinhos incomuns no grafo U e V tiverem. Tá? Então, no fundo, a entrada na matriz, no quadrado da adjacência, na entrada UV, é exatamente o quê? É exatamente o número de vizinhos de U
e vizinhos de V em comum. Ou seja, a interseção é a cardinalidade da interseção da vizinhança de U com a vizinhança de V. Tá? Isso é o que a gente tem dentro de uma matriz, dentro do quadrado da matriz de adjacência. Claramente a matriz não é mais binária, né? Isso aqui pode ser um valor inteiro de 0 até, sei lá, n-2, n número de vértices do grafo, né? Tá? Que são os vizinhos incomuns, né? Que são diferentes deles. Tá? No caso, se o U for igual a V, isso dá o quê? Se o vértice V for igual a U aqui. Isso dá exatamente o quê? A interseção da vizinhança de U com a vizinhança de U, né? Que é a própria vizinhança de U, vizinhança aberta, né? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar o número de subgrafos K2 que U participa, que é exatamente igual ao grau, né? Ou seja, então o quadrado da matriz de adjacências tem o quê? Ele tem o grau do vértice na diagonal principal e fora da diagonal principal tem exatamente o número de vizinhos incomuns, tá? Que é a mesma coisa que o número de passeios de comprimento 2. Então, ou seja, eu vou de U para W e para V, ou eu vou de U para Z e para V, ou eu vou de U para X e para Z, e assim sucessivamente. A gente vai definir passeios depois, mas é isso que a gente tem aí dentro. Tá? Então, para esse grafinho de exemplo aqui, eu repeti a matriz de adjacências aqui, e aqui a gente tem a matriz de adjacências ao quadrado. Tá? Você pode ver que na diagonal principal, a gente tem exatamente o grau agora de cada vértice. Tá? E aqui, por exemplo, entre U e X, quantos caminhos, quantos vizinhos em comum U e X tem? Do desenho a gente vê que eles têm dois, né? É o V e o W. E é exatamente o que a gente tem lá. Então, ou seja, eu posso ir U, V, X, U, W, X. Ou seja, os caminhos, passeio de comprimento 2 aqui, ou número de vértices que eles têm em comum. Tá? E o resto da conta, se vocês quiserem fazer a conta e verificar, é um bom exercício, tá? Mas é uma informação simples. Então o quadrado da matriz de adjacência traz umas informações interessantes. E será que a gente para só no quadrado? Não sei. O que será que o cubo da matriz de adjacências codifica? Será que codifica alguma coisa? Codifica. Tá? A gente pode inspecionar e ver o que acontece. Pega dois vértices U e V lá no grafo G. Tá? Como é que a gente calcula a entrada U e V no cubo da matriz de adjacência? Bom, de novo, uso o algoritmo básico. É como se lembra, a multiplicação de matrizes ela é associativa, não é comutativa, mas ela é associativa. Então é como se a gente estivesse multiplicando já a matriz quadrada que a gente calculou, o quadrado da matriz de adjacência, vezes a matriz de adjacência de novo. Tá? E aí, bom, o que representa esse quadrado aqui? Aplica o algoritmo aqui dentro de novo, a forma que... Isso aqui é um algoritmo, né? Na verdade é essa forma aqui ela é construtiva, não é um algoritmo. Então a gente tem a soma em W, uma soma em R do produto, fixado o U e o W, varrendo a linha U e a coluna W. Faz o produto e faz a soma. E depois que tiver esse resultado, a gente varre em W. Tá. Abre isso aqui. A gente observa exatamente o quê? Que a gente tem dois laços, né? Primeiro em W, segundo em R, e no fundo o que a gente está calculando é a soma em W, em R, do produto AUR, ARW e AVW. AWV, desculpa. Tá? Bom, quando é que essa parte interna aqui soma 1? Ela soma 1 se só se as três grandezas forem 1, né? Que significa que o U e o R são vizinhos, o R e o W são vizinhos e o W e o V são vizinhos no grafo. Ou seja, C só C, U e R, RW e VW são arestas em G. Tá? Ou seja, então, se o U for diferente de V, o cubo da matriz de adjacências na entrada UV é o número de passeios de comprimento 3 que a gente tem entre U e V. Então, ou seja, 3 passos indo de U para V. Quando U for igual a V, ou seja, esse U aqui é igual a V, então eu tenho R, RW, WU de novo. Então elas formam um triângulo, que é um K3. Tá?
E observa que cada uma delas é contada duas vezes nesse caso, né? A gente está contando o triângulo no sentido horário e no sentido anti-horário, tá? Porque os vértices W e R aqui estão varrendo todos os vértices do grafo, tá? As variáveis W e R estão varrendo todos os vértices do grafo. Então, nesse caso, a gente está contando os triângulos duas vezes. Então, se U for igual a V, a entrada no cubo da matriz de adjacência é o U, dividido por 2 é exatamente o número de triângulos no qual o vértice U é um vértice do triângulo, né? Tá? Interessante, né? Tá? Então, a gente tinha primeiro no quadrado, que era o grau, ou o número de arestas que incidiam, e fora da diagonal os passeios de comprimento 2. Na cubo, fora da diagonal são os passeios de comprimento 3. Na diagonal é exatamente duas vezes o número de triângulos que o vértice participa. Tá? Então já dá claramente para ver que a gente consegue contar o número de triângulos existente no grafo via produto de matrizes. Né? Tá? Vai ter um comentário a respeito disso daqui a pouco. Bom, e se a gente quiser ir além, ir um pouco mais para frente? No seguinte sentido, e para valores maiores ou iguais de k maior ou igual a 3, o que A elevado a k codifica? A matriz de adjacência. Tá? Não é difícil perceber isso, tá? Que se a gente pegar a entrada UV da matriz de adjacência elevado a k, tá? Ou seja, k vezes o produto dela com ela mesma, tá? Vai ser o número de passeios de comprimento k. Tá? Eles são abertos se U for diferente de V. E são fechados em caso contrário. Tá? Então, no fundo, tudo coalesce envolvendo passeios, tá? Abertos e fechados. Bom, tem um exercício aí que mostra essa afirmação. Como é que a gente mostra isso? A forma mais fácil é mostrar isso por indução em K. Tá? A base, você usa o caso que a gente mostrou, por exemplo, o quadrado. Você pode usar o caso cubo para se basear, ter a inspiração. E, bom, o fato é o seguinte, você supõe lá que vale para K menos 1, como hipótese de indução, e mostra que vale para K. Tá? Então isso aqui vale. Tá? Mas um fato, altas potências de alto grau da matriz de adjacências para grafos, a gente não vai usar muito esse resultado. Quando a gente estiver falando de grafos, sim, isso será útil. Isso vai ser bem mais útil. Por quê? Porque de grafo a gente troca as arestas por arcos e eles têm orientação. Tá? Num grafo isso começa a perder. Assim, a estrutura existe, ela está lá, a gente pode até achar utilidade para ela, mas isso aqui é mais um exercício teórico e de prova por indução do que o que a gente realmente vai fazer uso. Mas até achar triângulos e achar graus, isso é útil. Tá? O uso que a gente vai fazer da matriz de adjacências para grafos vai ser ligeiramente diferente. Tá? Ok, vamos aproveitar então agora e contar triângulos na prática. Tá? Porque, bom, a gente acabou de ver aqui que se a gente multiplicar a matriz de adjacências A por ela e por ela de novo, ou seja, computar o A ao cubo, a gente ganha lá na diagonal principal duas vezes o número de triângulos. Tá? Por que duas vezes o número de triângulos? Porque cada triângulo está sendo contado em sentido horário e anti-horário. Bom, por que disso? Porque o grafo é simétrico, né? Ou seja, o grafo, as arestas são pares de vértices não orientados. Lembra, a matriz de adjacência num grafo é simétrica. Então não é de se espantar que a gente está contando o triângulo duas vezes, né? Lembra? A informação do grafo está basicamente repetida dentro da matriz de adjacências duas vezes. Né? Tem na parte triangular inferior e na parte triangular superior e inferior. Tá? Então, bom, isso é extremamente útil para a gente ver que tem estrutura dentro da matriz e para operar com isso do ponto de vista algébrico, tá? Uma divisa de achar resultados. Na prática, obviamente, é aquilo que vocês já devem ter visto em outras situações e às vezes um conceito é muito bom para explicar um objeto e para provar relações sobre eles. Na hora que a gente vai fazer um algoritmo na prática, não é bem daquela forma que a gente implementa. Né? Então, bom, na prática, se a gente quiser contar triângulos,
a gente não vai multiplicar, a gente não vai calcular o cubo da matriz de adjacências e dividir a diagonal por 2, né? A gente faz uma coisa um pouco mais simples, tá? Bom, o quão mais simples. No fundo, isso aqui não é muito distante da multiplicação de matrizes, né? Observa que tem 3 laços encaixados aqui, U, W e V. Exatamente o que a gente ia precisar para o algoritmo ingênuo da multiplicação de matriz. A questão é que a gente não precisa varrer, os índices não precisam varrer todos os vértices do grafo, né? A gente só varre a parte que é triangular superior, por exemplo. Tá? E desde que todas as arestas estejam lá, a gente incrementa um no triângulo. Nesse caso, a gente não precisa dividir depois o número de triângulos por 2. Tá? Isso é um código em Python simples, você pode ver que é de leitura imediata. A gente recebe aqui a matriz de adjacências A, vai devolver o inteiro, que é a variável t aqui, que a gente está contando triângulos. N, len de A, é o número de linhas que A tem, que nesse caso é igual ao número de colunas, porque A é adjacência. Então, para O, indo de 0, menor que n menos 2, para W, indo de 1 mais 1 até n menos 2, ou seja, menor que n menos 1, para V, indo de W mais 1 até menor do que n. Se as arestas estiverem todas lá dentro, é porque, olha, a gente tem o triângulozinho, né? E aí soma 1 aqui, depois no final volta. Comum isso, a gente está supondo que os vértices estão numerados de 0 a n menos 1. Tá? Porque os vetores em Python aqui, eles são indexados a partir de 0, as matrizes também. Tá? Então, um código simples bom, um código de PI, né? Já, sei lá, segunda semana de PI a gente faz um código desse. Tá? Isso é só realmente para ilustrar. Ok, sobre grafos proibidos então. Vamos ver, deixa eu ver como é que a gente tá, como é que nós estamos no horário. Eu acho que tá bom. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Então, por hoje acho que tá bom. Legal.